Olá, turma, tudo bem? Mais uma tarde, né, que nós estaremos juntos na aula de ciências. Então, sejam todos muito bem-vindos, estão todos aí nas suas casas. Espero que tenham tido um final de semana muito bom, espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham mandado a sua tarefa, tá certo? Para não deixar nada pendente, porque você está sabendo que a nota vai ser baseada nas tarefas. E eu dei até domingo. Então, vamos agora, né, continuar o nosso assunto que nós iniciamos na semana passada. Semana passada eu falei sobre a ecologia, o ecossistema, e agora nós vamos falar sobre as relações alimentares que existem entre os seres vivos. Então, todos os seres vivos, eles interagem entre si, um com o outro. E essa interação acontece de várias formas. Uma das formas de interação é para a obtenção do seu alimento. Então, nessa interação, nós vamos classificar os seres vivos em produtores e consumidores. O que são os seres produtores? São todos os seres vivos que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Nós temos como exemplo as plantas. Então, as plantas são seres produtores porque elas são capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo chamado de fotossíntese. Através da luz solar, que elas absorvem através da água, e do gás carbônico, que nós já aprendemos muito bem isso no 6º ano, ela vai obter, né, o seu alimento. Ela vai obter a energia que ela precisa para realizar as suas atividades. Porque obter esse alimento é obter energia. O ser humano, ele precisa de energia para fazer suas atividades. Você, por exemplo, você só consegue brincar, você só consegue estudar, você só consegue assistir televisão, você só consegue estar vivo para fazer as coisas boas, para fazer as atividades, se você tiver energia. E essa energia nós adquirimos através da nossa alimentação. No caso das plantas, não, elas vão produzir, elas têm uma capacidade que elas mesmas produzem este alimento. Por isso que são chamadas de produtoras. As algas também são produtores, viu? Nós temos também o grupo dos consumidores. O que são os consumidores? São aqueles que já não têm condição de produzir o seu próprio alimento e precisa de um outro ser vivo para obter a energia que eles precisam. No nosso caso, o ser humano. Nós não temos capacidade de produzir nosso alimento, então nós precisamos de um outro ser vivo, nós precisamos nos alimentar de um outro ser vivo para que nós possamos ter energia. E eu coloquei aqui essa transferência de energia que acontece no ambiente em que vivemos. Coloquei um solzinho, vocês estão vendo aqui, é um sol muito bonito. Então, a partir da luz solar, o produtor, ele vai produzir, né, o seu próprio alimento. Então, através da luz solar, a grama, que é um exemplo de ser produtor, ela vai produzir o seu próprio alimento, ela vai adquirir energia. Então, a energia do sol foi transferida para a grama. A grama, ela pegou essa energia, usou para o seu metabolismo, usou para as suas atividades, aquilo que ela precisava para continuar viva. Ela utilizou a energia, parte dessa energia. Parte da outra energia da grama foi transferida para o grilo. Como? O grilo se alimentou da grama. E ao se alimentar da grama, o grilo obteve a energia da grama. Certo? Ele obteve uma quantidade X de energia. O que ele fez? Ele usou parte desta energia e parte da energia foi transferida para a galinha. Por quê? Porque a galinha foi e se alimentou do grilo. E assim, sucessivamente, meu Deus, quase não sai. E assim sucessivamente, né? A energia, ela foi passando do sol para a grama, da grama para o grilo, do grilo para a galinha e da galinha para o homem. Então,
observamos aqui uma transferência de energia de um ser vivo para outro ser vivo. Mas nessa transferência de energia, a energia ela vai diminuindo. Vocês observaram? Porque parte da energia ficou com aquele ser vivo. Ele usou para realizar o seu metabolismo enquanto ele estava vivo, é claro, né? Porque depois que o grilo foi comido pela galinha, já era. Mas antes de ser comido pela galinha, ele usou parte dessa energia. Então a energia ela vai o quê? Diminuindo. Quando ela vai passando de um ser vivo para o outro ser vivo. Então, aqui, essa sequência de transferência de energia entre o produtor para o consumidor, de um ser vivo para um outro ser vivo, nós chamamos de cadeia alimentar. Quando há transferência de energia de um produtor para um consumidor e assim sucessivamente. Tudo bem? Tudo ok? Bem, dentro dessa cadeia alimentar existem níveis tróficos, né? Cada um ele está em um nível trófico, né? Nós temos dentro desses níveis tróficos, nós temos os produtores, que eu já falei quem são, aqueles que produzem seu próprio alimento. Nós vamos ter o consumidor primário, que eu vou colocar um aqui, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, dependendo da quantidade de consumidor, você segue. Nessa cadeia, nós vamos ter apenas o consumidor primário, que é aquele que se alimentou diretamente da grama. Nós vamos ter o consumidor secundário e o consumidor terciário. E o interessante, queridos, é que todos eles, ao final, eles passam pelo processo de decomposição, que é o momento em que todos esses seres vivos, eles são decompostos em moléculas menores para voltar para o ambiente, em moléculas que poderão ser absorvidas novamente. Os decompositores, eles têm essa função de transformar matéria orgânica em moléculas que possam ser absorvidas. Os principais decompositores, nós já sabemos que são os fungos e as bactérias. Ok? Os fungos e as bactérias. Ok? Qualquer dúvida, você vai mandar aí a sua mensagem. E para nós concluirmos a nossa aula hoje, eu trouxe essa imagem, que é a imagem de uma teia alimentar, certo? Então, o que é uma teia alimentar? A teia alimentar é formada por várias cadeias que estão interligadas entre si. É o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo várias cadeias. Cada sequência de seta indica uma cadeia alimentar. E ela sempre inicia com um produtor. Toda cadeia alimentar sempre inicia com um produtor e ela vai encerrar sempre com o decompositor, que são os fungos e as bactérias, que eu coloquei aqui no canto, fungos e bactérias. Porque todo ser vivo, toda matéria orgânica, ela, no final, né, do seu ciclo, ela vai passar pelo processo de decomposição, que eu já expliquei para vocês. Então, nesta teia alimentar, o ser vivo, ele pode mudar de nível trófico. Por exemplo, eu coloquei como exemplo o gavião. O gavião, nesta cadeia alimentar, onde na sequência do milho, lagarta, joão de barro, gavião e fungos e bactérias, o gavião ele está como consumidor terciário. Por quê? Tem o consumidor produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Já nesta outra cadeia, nesta cadeia de milho, grilo, sapo, serpente e gavião, o gavião já assume outro nível trófico, que é o de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Então, nessa cadeia, o gavião já assume
o nível trófico de consumidor quaternário. Então, o que você observa? Que o mesmo ser vivo, ele pode mudar de nível trófico dependendo de como ele está naquele momento, tá certo? Então, nós temos aqui várias cadeias e através dessa teia, que é formada por várias cadeias, nós percebemos, né, essa interação entre os seres vivos, tá certo? Então, para que eu possa saber quantas cadeias eu tenho aqui, você segue a seta até chegar nos fungos e bactérias, tá certo? Então, aqui foi só um modelo para vocês. Ao terminar o vídeo, né, você vai colocar aí no grupo todas as dúvidas que você tiver.